Fale sobre sua formação acadêmica, quando e onde foi, dificuldades e facilidades do estudo e do tema das quatro operações fundamentais. Bom, minha formação acadêmica foi na Unesp, iniciei em 2006, terminando em 2009. A gente teve uma disciplina só, na verdade, que falava sobre o estudo da matemática com a professora Heloísa. E ajudou a gente a pensar numa nova forma de ensinar as crianças, mas não esclareceu. Eu penso que talvez não esclareceu muita coisa ali, né? Por ser uma disciplina de 6 meses, fica difícil da gente ter alguma ideia geral, né, de como é. Na verdade, também tem muito da prática, né? A gente aprende muito mais depois. Se sente satisfeito com os conteúdos e as pedagogias estudadas na graduação para ensinar os conteúdos de matemática que ensina atualmente? Não. Eu acho que na graduação a gente tem uma boa, pelo menos na graduação que eu fiz na Unesp, a gente tem uma grande bagagem teórica que nos dá um bom suporte, sim, para a prática. Mas faltou muito dessa prática que a gente acabou aprendendo depois, né? Eu vim aprender depois, quando eu estava em sala de aula. Então, assim, satisfaz no ponto de vista de que eu consigo refletir sobre a minha própria prática, eu consigo olhar para a minha prática com aquelas teorias todas e verificar quais são os caminhos que eu posso tomar. Mas não satisfaz quando você fala realmente da prática em si, de como você tem que lidar com isso na prática. Fale sobre quando começou a dar aulas, quando, onde, para quais séries. Como que era a sua prática de ensino, como preparar aulas, as dificuldades, contatos e a gestão de sala de aula nessa época? Bom, quando eu comecei a dar aula em 2010, né, me formei no final de 2009, em 2010 eu ingressei como professor na Escola Silvio de Araújo. Com uma quarta série, ainda era o último ano que a gente teria série, né, depois a gente passou para ano, que seria o quinto ano do ensino fundamental hoje. Primeiro eu me deparei com uma realidade muito dura, porque as crianças estavam aquém do conteúdo que elas deveriam estar, né? E aí, para além disso, eu também era ainda, né, ingressante, me sentia completamente despreparado. Na verdade, estava despreparado, porque a realidade da sala de aula é muito diferente daquilo que a gente vê na graduação o tempo todo. A gente fala muito, mas a gente não vive isso, né, para entender. E foi meio que aos trancos e barrancos, essa coisa do planejar aulas. Às vezes eu não conseguia planejar, eu planejava as aulas, mas as aulas que eu planejava não funcionavam do jeito que eu imaginava que elas iriam funcionar, porque a sala de aula é dinâmica, né? Você tem vários seres humanos ali, né? Vários pequenos seres humanos, e é muito difícil de você no começo estabelecer esse link, né? Eu planejei isso e vai dar. Então a gente imaginava que as atividades que estavam sendo preparadas iriam dar certo, eu imaginava, mas quando eu chegava na sala de aula as coisas não aconteciam bem do jeito que eu previa, mesmo por conta das dificuldades que essas crianças apresentavam. Então esse período foi muito conturbado, esse período inicial foi muito conturbado, até eu conseguir estabelecer. Hoje talvez eu consiga lidar melhor com algumas coisas, consigo planejar melhor, mas ali já era, na verdade, ingressar num sistema maluco, né? Porque tem um monte de coisa para fazer. Você imagina, vou ser professor, legal. Só que não tem só a aula para você dar, você tem que preparar a aula, você tem um monte de documentos e coisas que você tem que ficar preenchendo, que são muito chatas, né? As burocracias do ensino fundamental. Então, tudo isso me tomava muito tempo, e às vezes aí já não tinha nem tempo de preparar a aula, porque eu tinha que cuidar de outras coisas, aí eu esquecia de caderneta, de diário de classe, de caderno, diário de bordo, aquele monte de coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo e que tomavam, né, um certo tempo. Então o começo foi muito conturbado até você se acostumar com toda essa dinâmica, né, que não é só o ensinar as crianças. Fale sobre sua prática de sala de aula hoje, onde trabalha e como trabalha, sobre o preparar aulas, as dificuldades, contatos e a gestão de sala de aula. Bom, hoje eu ainda continuo na Escola Silvio de Araújo, já é o quarto ano, né, meu quarto ano de magistério.
Hoje eu já consegui estabelecer melhor, como eu vinha falando, esses tempos, né? Então eu consigo planejar uma aula, também consigo prever melhor pelo grupo que eu tenho, olhar para as crianças e prever melhor aquilo que eu posso fazer. Não que ainda dê tudo certo, porque às vezes a gente planeja e a atividade continua não dando certo como antes. Mas eu consigo lidar melhor com todos esses outros tempos, com organizar diário de classe, organizar caderno, né, ter esses outros espaços que me enlouqueciam muito no começo, porque era muita coisa ao mesmo tempo, eram muitas aprendizagens ao mesmo tempo, na verdade, né, que eu tive que ter. Então, hoje está mais fácil de lidar com isso. A gestão de sala de aula eu acho que nunca foi um grande problema para mim. No começo sim é assustador, né, os 3 primeiros meses anteriormente foram muito assustadores, e os 3 primeiros meses acho que todo início de ano, como você está com uma nova sala, ele é meio conturbado, né? Até você conseguir entender como é que aquele grupo novo funciona, né? Mas a gestão de sala de aula não é uma coisa que me preocupa tanto hoje, né? Apesar da sala que eu estou nesse ano ser muito difícil, mas eu não tenho tantos problemas com gerir a sala de aula, com lidar com os alunos com determinados problemas, etc. Nessa gestão das coisas que eu tenho que fazer na sala de aula ficou mais tranquila depois dos 4 anos, mas no primeiro ano realmente foi muito conturbado para mim. E você se sente satisfeito com os conteúdos e as pedagogias estudadas na graduação para ensinar os conteúdos de matemática que ensina atualmente? Pode repetir a pergunta? Nossa.